O Ministério da VAR nasce diante de um cenário apóstata e que caminha a passos largos para o colapso. Nosso compromisso é de disseminar estudos e mensagens bíblicas expositivas, sem fins lucrativos, podendo ser reproduzido inclusive em lugares públicos, sem a prévia autorização. É expressamente proibido editar, reduzir, aumentar e comercializar este projeto. Ajude a divulgar este trabalho a todos que clamam por um alimento rico e consistente, sem proselitismo religioso. Cremos apenas no Messias de Israel como centro da exposição bíblica. Que o Eterno de Israel te dê Shalom. O Ministério da VAR apresenta o livro de Obadias. Tema: o orgulho levou à ruína. Parte 1. Irmãos, amigos, vamos começar agora a falar em Obadias do versículo 1 ao versículo 9. Dividirei estes versículos em duas etapas. O primeiro versículo é uma única etapa que trata do chamado de Obadias. Depois, do versículo 2 ao versículo 9, trata da acusação e das consequências. Vamos ao versículo 1. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus, a respeito de Edom. Temos ouvido as novas de Adonai, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Aqui no versículo 1, primeiro, nós vamos tratar do profetismo. Profetismo é o método que Deus usa para falar com o profeta Obadias. Então ele usou um método de visão. Também nós vimos aqui que Deus usa a visão para falar profecias, ou seja, as palavras da Bar Jeová, a palavra do Senhor Deus. Note também que aqui está dizendo, temos ouvido as novas. Temos está no plural. Significa que Deus não deu profecia apenas para Obadias, mas Obadias foi um dos profetas o qual Deus deu a profecia. Então Deus deu profecia sobre Edom, tanto a Jeremias, quanto a Obadias, quanto a Amós, quanto a Joel. Então note que todos os profetas foram usados por Deus para profetizar contra Edom. Não foi uma profecia exclusiva de Obadias. Note o que eu venho falando nos outros profetas. As profecias, elas são progressivas e acumulativas. Um profeta corrobora o outro, ou seja, ele prova a autenticidade sobre o outro. E ele acumula, ele amplia um plano sobre a nação. Então aqui Obadias está dando a profecia sobre Edom e futuramente, como se trata do ano 840 aqui, Jeremias, Amós e outros profetas irão também citar, irão colocar de uma forma progressiva e acumulativa as profecias. Aqui também está usando a palavra novas. Novas no hebraico é Shemuyah. O que significa? Significa que trata de notícias que vêm de Adonai. Mas que notícias são essas? Há notícias que Deus colocará no coração das nações inimizade para que guerreiem contra Edom. E aqui diz que temos ouvido as novas do Senhor e às nações foi enviado um mensageiro. Mensageiro no hebraico é Tsir, que significa adversário. Ou seja, Deus está enviando um adversário
a Edom. Deus está fazendo com que as nações se levantem contra Edom. E aqui também está usando a palavra levantai-vos. Levantai-vos no hebraico é kum, que significa atribuir um cargo para que se cumpra um propósito. Então, observe que Deus está colocando aqui uma função, um cargo às nações para que elas castiguem Edom através da guerra. Quanto ao plural de temos, nós vamos agora em João 8,17. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Então aqui o Mashiach, Jesus, está dizendo que quando há 2 pessoas que dizem as mesmas coisas, o testemunho é verdadeiro. Então aqui, note em João 8,17 que tanto Obadias, quanto Jeremias, quanto Joel, quanto Amós, todos profetizaram contra Edom. Mashiach diz que 2 pessoas que falam a mesma coisa é um testemunho verdadeiro. Aqui, pelo menos há 4 ou 5 que testemunharam contra Edom. Aqui no versículo 1 trata do chamado de Obadias. Obadias significa servo do Senhor ou adorador de Adonai. O capítulo 1, e como só tem um capítulo de Obadias, aqui neste capítulo tem 21 versículos, sendo 17 versículos proféticos, ou seja, que falam sobre profecias, sendo 81% de profecias. Então aqui no versículo 1 nós terminamos a primeira fase, o chamado de Obadias. Agora do versículo 2 ao versículo 9 nós trataremos sobre a acusação e as consequências. Versículo 2. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Aqui observe que Deus fez de Edom um pequeno país. Deus não fez ele em grande expansão territorial ou em uma potência econômica, mas fez ele pequeno. No decorrer de toda a história de Edom, mostra que eles estavam insatisfeitos com a condição territorial deles e econômica. Eles queriam expandir terras e adquirir um poder econômico maior. Então, no decorrer da história de Edom, mostra a insatisfação deles pelas condições que Deus tinha dado a eles. Então, Deus está dizendo aqui, eis que te fiz pequeno entre as nações. Aqui mostra também que esta nação, era muito desprezada. Ou seja, não era uma potência econômica, uma potência militar. Então note que aqui Deus fez eles desprezíveis e pequenos. Vamos agora a Gênesis 27, 39 a 40. Então lhe respondeu Isaque, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás a tua espada, e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Então aqui mostra que eles teriam que realmente trabalhar muito para ter o seu sustento, porque onde que eles habitavam não era um lugar fértil. Então eles teriam muitas dificuldades para poder sobreviver. Longe já de Jacó, que ficou sobre Canaã. Então aqui mostra que Deus deu aquilo que eles tinham a eles. E eles tinham que se contentar com aquilo que Deus deu a eles. Versículo 3. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Note, a palavra aqui enganou. Enganou no hebraico é nashar, que significa extraviar. O que extraviou Edom não foi o lugar onde eles moravam.
não foi o fato deles morarem numa montanha ou ter um grande exército poderoso ou ter condições econômicas maravilhosas. O que enganou Edom foi o próprio coração do povo, que deixou com que a soberba, o orgulho extraviassem o coração do povo. Então note, tudo que eles tinham não foi o pecado que eles cometeram. O pecado foi orgulhar-se no seu próprio coração, onde gerou o extravio da nação. Não é somente as palavras que incomodam Adonai, mas a forma do homem pensar, a forma de como o homem pensa sobre si mesmo e sobre os outros. Aqui está mostrando que a forma de pensar dos edomitas levaram eles à ruína. A soberba do teu coração te enganou, Nesher. Ó tu que habitas nas fendas das rochas. Vocês podem observar na foto que eu coloquei no vídeo como era a cidade, e ainda a cidade ainda permanece lá para a história e para a arqueologia. As casas eram feitas nas montanhas, nas rochas. Então ali naquela foto você já tem uma ideia de como era antigamente o templo, as casas em Edom. E essas casas e essas moradas dos edomitas ficavam em grandes fortalezas nas rochas. E aqui é o que está dizendo: ó tu que habita nas fendas das rochas, na alta morada. Então as montanhas e penhascos chegavam a ter 650 metros de altura. E é nessa região de difícil acesso que os edomitas moravam. Então aqui Deus está dizendo: ó tu que habitas nas fendas. Para você compreender, veja a foto que eu coloquei, o que Deus está apontando sobre eles. Versículo 4: se te remontares como águia e puseres o teu caminho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz Adonai. Aqui remontar é subir. Então seria o versículo da seguinte forma: se subires como águia e puseres o teu caminho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz Adonai. Então, observe, Deus está dizendo o seguinte, vamos para Jó 39, 27 a 30, que diz: ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco e faz a sua morada sobre o cume do penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a sua presa, e os seus olhos a avistam de longe. Aqui Deus está comparando os edomitas, Edom, como a águia. A águia, ela se esconde em lugares altos, ela faz seu ninho em lugares altos e seguros, para que ela não seja ameaçada. E de lá ela observa as tuas presas. Então aqui Deus está dizendo a mesma coisa para Edom. Edom estava escondido nos penhascos, nas montanhas, nas suas moradas ali, dentre as montanhas. E ali está dizendo que, mesmo que eles tenham se escondidos nos penhascos, mesmo que eles observem as suas presas, os seus inimigos, lá de cima, como as águias fazem para derrubar a sua presa e trazer a sua presa para dentro do ninho, assim, eles também seriam destruídos, seriam derrubados. Então Deus está dizendo que mesmo que ele construísse a sua fortaleza, a sua morada nas estrelas, de lá a fúria de Deus era tamanha que ele os perseguiria até as estrelas. Então nem mesmo as montanhas, nem mesmo os penhascos, nem mesmo as regiões de difícil acesso poderiam isentá-los do castigo que Deus colocou sobre Edom. Deus tem uma medida
de iniquidade para cada nação. Cada nação, Deus vai permitindo que a iniquidade aumente, até chegar o momento que a longanimidade do Senhor se esgota. E aqui mostra que a longanimidade de Deus, a iniquidade de Edom, tinha chegado ao limite. Vamos entender como funciona, como Deus trabalha com as nações. Gênesis 15:16. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Observe que Deus trata com as nações dessa mesma forma. Cada nação tem sua medida da iniquidade. Deus permite que a nação se arrependa. Deus permite que as nações mudem o seu trajeto. Mas quando as nações não se arrependem das suas práticas, do seu orgulho, Deus permite que isso vá crescendo até o momento que a sua longanimidade acaba. É como se fosse um jarro transbordante de iniquidade. E ali agora Deus está dizendo: acabou a minha longanimidade com vocês, edomitas. Mesmo que vocês fujam para as estrelas, lá eu perseguirei vocês e derrubarei vocês de lá. O orgulho de Edom podemos comparar até com o próprio Satanás. Ezequiel 28:15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Aqui mostra como Deus tratou Lúcifer. O coração dele se encheu de orgulho, de pecado e de violência. E ele foi expulso dos céus. E aqui podemos comparar os edomitas. O orgulho dele extraviou o coração deles a ponto que eles se encheram de pecado e violência até o ponto de Deus derrubar essa nação. Versículo 5. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhe bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como, porém, foram rebuscados os teus bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos? Então note, no versículo 5, Deus está fazendo perguntas. E no versículo 6 ele responde. Seria mais ou menos assim a pergunta. Os ladrões não vêm somente para roubar aquilo que eles conseguem roubar? E aqueles que colhem uva não pegam as uvas somente aqueles que eles podem tomar? Mas vocês não deixarem nada. Não haverá nenhuma alma vivente em Edom. Vocês serão destruídos por total. Então aqui no versículo 5 Deus está dizendo que os ladrões roubam, mas deixam algumas coisas na casa. Aqui no versículo 5 está dizendo que os colhedores de uva, eles colhem, mas acabam deixando algumas uvas nos cachos. Mas no caso de Edom, não haveria ninguém para contar a história depois. Todos seriam dizimados, todos seriam destruídos. Assim é o que diz no versículo 6. Como, porém, foram rebuscados os seus bens, ó Esaú? Como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos? No versículo 6, a palavra rebuscar é quando você procura algo intensamente até você encontrar. E a palavra esquadrinhar é quando você procura minuciosamente por alguma coisa, em detalhes. Você procura aquele imóvel, tira tudo, busca atentamente. Deus está dizendo no versículo 6 que ele procuraria atentamente, intensamente, por cada pessoa de Edom para destruir. Versículo 7. Todos os teus aliados te levaram
para fora dos teus limites. Os que gozam a tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Aqui no versículo 7, Deus fala sobre 3 ações contra Edom. Primeira ação: os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Essa primeira ação significa que os edomitas seriam retirados da sua própria terra e seriam cativos em outra terra. Os edomitas foram expulsos pelos nabateus da sua própria terra e foram para Idumeia. Foi um cumprimento profético, um dos cumprimentos proféticos que teve contra Edom. O cumprimento profético contra Edom ocorreu em várias fases. Ali no período de Nabateus, antes de Cristo, onde eles foram expulsos das suas próprias terras, ou seja, eles foram retirados da região de Petra e foram para Idumeia. A segunda ação aqui no versículo 7 de Deus contra Edom é: os que gostam da tua paz te enganaram. Significa que as nações com que Edom fizeram alianças militares, comerciais, eles trairiam os edomitas. E essas nações que eram amigas se tornaram inimigas de Edom. Então aqueles que eles selavam paz, a paz não estavam mais com eles, porque os amigos se tornaram inimigos. E a terceira ação aqui no versículo 7 de Deus contra Edom: os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Ou seja, as pessoas que estavam ali no convívio dos edomitas diário, as nações estrangeiras, os líderes militares, as pessoas que estavam ali tomando café com eles, comendo com eles, se tornaram inimigo deles. É uma dor mais amarga, profunda, porque os teus melhores amigos, as pessoas que frequentavam a tua casa, a tua nação, se levantou contra eles para persegui-los e matá-los. E no fim do versículo 7 diz: não há em Edom entendimento, ou seja, as pessoas ficaram confusas. Deus tirou a sabedoria da nação. Deus dá sabedoria às pessoas a quem que Ele quer. Deus dá sabedoria a quem Ele quer. E ali Ele retirou a sabedoria. Deus estava confundindo os sábios. Os sábios que tinham resposta para todas as práticas diárias não tinham resposta para o que estava acontecendo com eles. As pessoas estavam sem direcionamento, não tinha mais discernimento do que estava acontecendo com eles, porque os próprios amigos, as próprias nações amigas tinham traído eles. Versículo 8. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Este versículo está um pouquinho confuso nessa versão. Eu vou utilizar a versão para que você possa compreender melhor na versão da Tanakh, usada pelos judeus na sinagoga. Versículo 8 aqui da Tanakh. Naquele dia, diz o Eterno, certamente farei perecer os sábios de Edom e do monte de Esaú o entendimento. Aqui Deus está dizendo que Ele fará perecer os sábios de Edom. Os sábios morrerão. E aqui também está dizendo no versículo 8 que o entendimento será retirado da nação. Não haveria mais entendimento. Apenas confusão e loucura. Pessoas desesperadas para viver. Então, repito o versículo 8 para que você possa entender. Naquele dia, diz o Eterno, certamente farei perecer os sábios de Edom e do monte Esaú o entendimento. Então aqui, Deus está tratando com os sábios, com os mestres, com os doutores.
Deus exterminou os sábios, Deus exterminou os doutores e trouxe confusão sobre a nação. Isaías 29:14. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa é um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá. E a prudência dos seus prudentes se esconderá. Aqui Deus está tratando de Judá, mas compreenda a lição que Deus está dando aqui aos sábios, aos que dizem conhecedor de toda a sabedoria. Destruição contra os sábios. Parece que no decorrer dos profetas que eu vejo Deus falando através dele às nações, Deus destaca muitos líderes religiosos, os políticos. Deus destaca os sábios, os mestres. Porque muitas vezes são esses que levam a nação à decadência, com suas sabedorias iníquas, com seus orgulhos, com suas práticas pecaminosas, corrupções. Então Deus está destacando aqui os sábios. Vamos aqui para 1 Reis 12, de 1 a 15. Aqui trata do rei Roboão. O rei Roboão levou a nação de Israel à queda. Ele teve a oportunidade de ouvir sábios que temiam a Deus, oportunidade de ouvir conselhos de quem poderia restaurar a nação. Mas o Roboão negou os sábios, pessoas idosas, pessoas que já tinham vivido muito tempo, que sabiam discernir o que é certo, o que é errado, sabiam as malícias da vida. Os sábios aqui que Roboão fala, no versículo 6 tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram, os idosos, os conselheiros, se hoje te tornares servos deste povo, e as servires, e atendendo a eles, falares boas palavras, e eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciões lhes tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Aqui observe que os anciões tinham dado conselho para o rei. Torne-se servo para que as pessoas te sirvam. O bom conselheiro aqui está dizendo ao rei, torne-se servo para que as pessoas te aceitem. Faça-se humilde para que as pessoas te aceitem. E o rei Roboão não quis. Ele preferiu a sabedoria dos jovens que cresceu com ele. Versículo 15, aqui de 1 Reis 12. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que havia dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroão, filho de Nebate. Aqui mostra a quebra de uma nação, porque líderes, por causa do orgulho, não aceitam se submeter a ser servos. E aqui é o mesmo cenário de Edom. Eles não aceitavam conselhos bons. Eles estavam orgulhosos. Eles não queriam ser servos. Eles queriam dominar, destruir, conquistar, ganhar. Eles não tinham entendido o que Deus fez para com Jacó. Deus separou Israel, Jacó, para que fosse uma nação que testificasse o seu poder sobre a terra. E eles, pelo contrário, lutavam contra Jacó, contra Israel. Perseguiram, matavam. Isso foi quase durante mais ou menos 1800 anos em guerra entre Edom e Israel. Edom e Israel. Eles não entenderam
que Israel era a nação separada por Deus. Eles não se rebaixaram a Israel como o próprio Isaac mandou. O mais velho serviria o mais novo. Ele aconselhou, ele profetizou sobre Edom: sirva a Israel para que você prospere. E eles não aceitaram abaixar-se perante Jacó. Em 1 Pedro 5, versículos 5 e 6, diz qual é o remédio para combater o orgulho. O Rav Pedro, o apóstolo Pedro diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão do Senhor Adonai e Yahweh, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Deus está dando aqui o remédio para a cura do orgulho. Humilhe-se, humilhe-se. Versículo 9. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Aqui mostra no versículo 9 que os valentes agora, os guerreiros, aqueles homens fortes que tinham espada, estavam acostumados com guerra, eles estariam desesperados para viver, porque eles seriam mortos um por um, sem exceção. Sim, os valentes, os poderosos, agora estariam sendo exterminados. Exterminado no hebraico é keré, significa que houve uma quebra de uma aliança, e por causa da quebra de uma aliança, a outra parte que quebrou deveria ser morta. É uma aliança de vida, que custa a vida, e aqui houve a quebra de uma aliança. Isaac disse: o mais velho se submeta ao mais novo, ou seja, se submeta a Israel, sirva a Israel para que vocês sejam abençoados. E eles não aceitaram essa aliança, eles quebraram. Isso agora custaria a vida da nação. Aqui mostra que Deus não deixou de aplicar a aliança abraâmica sobre as nações. Levantava-se nações, descia-se nações, e aqueles que não entendiam a importância de Israel sobre o mundo eram destruídas. E aqueles quebraram a aliança com o Senhor porque perseguiram Israel. E agora essa quebra de aliança custará a vida da nação, a quebra da nação. Temã era neto de Edom, ficou sendo uma cidade em Petra. Então, essa cidade é aqui falada em Gênesis 36:11. Os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Temã também era uma localidade muito conhecida, porque inclusive ela era pátria de uns amigos de Jó, que é Elifaz. Então, antes de terminarmos aqui essa primeira parte sobre o livro de Obadias, eu vou apenas trazer um pouco dos edomitas modernos para que possamos ter uma visão mais ampla do que acontece hoje. Os edomitas modernos são aqueles empresários que colocam sua segurança no dinheiro, nos seus seguranças, nas suas casas, nos seus aviões. São aquelas pessoas da classe média que acham que estão em posição segura com seus carros belos, com o dinheiro na conta bancária, com suas viagens. São os poderosos políticos que roubam e dizem: quem tomará
este meu dinheiro? Acham-se seguros? São dos líderes religiosos orgulhosos de si, que acham que têm o domínio sobre todos e sobre tudo. Esses são os edomitas modernos. E Provérbios é claro: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Observe o que irá acontecer com as nações e com o Brasil. O orgulho está destruindo as nações e o Brasil. As pessoas estão no momento que colocam o dinheiro como se fosse uma fortaleza. Vivem para si de forma egocêntrica, egoísta, não se compadecendo das pessoas. Orgulhosas. Não fará Deus justiça contra essas pessoas, contra políticos, contra líderes religiosos, contra a classe média, contra os pobres que se acham orgulhosos? O fim dos orgulhosos será a ruína. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.